também José Eduardo Cardoso, que é o seu advogado, e a gente recebe aqui no sofá Lili Nascimento, que acompanha diariamente o Corinthians na ESPN, e também o João França, que pelo espn.com.br também acompanha o Corinthians todos os dias. Augusto, seja bem-vindo. Neste momento, o que mais te preocupa? Onde é que está o seu foco? Em se defender dentro ali da política do Parque São Jorge ou a questão do inquérito policial, onde você foi indiciado, Augusto? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Prazer. O que mais me preocupa é o Corinthians, Bruno. Estou preocupado com do muro para fora, processo, indiciamento, essas coisas não me preocupam, porque eu não tenho envolvimento com isso. Desde que eu assumi o Corinthians, tudo que eu fiz foi sempre com autorização do meu jurídico, do meu compliance. E todas as negociações que eu fiz, já inúmeros contratos de 200, 300 mil reais, a contratos de 300 milhões, a contratos de 1 bilhão, 150, sempre foi da mesma forma. Sempre foi muito limpo, muito transparente as nossas negociações e os maiores valores possíveis, resgatando essa imagem do Corinthians. Então, o que me preocupa hoje é a imagem do Corinthians, é o que estão fazendo com o Corinthians, desde o dia que a gente assumiu. Existe essa pressão, nunca deixaram a gente trabalhar, disseram que ia ter impeachment no dia seguinte, sempre disseram que em 3 meses eu caía, em 6 meses eu caía, em 1 ano eu caía. Sempre deixaram muito claro que eu não ia governar em paz, e a gente, com toda essa dificuldade, o ano passado, um ano difícil, o Corinthians conseguiu várias conquistas, inclusive com uma receita de 800, 900 milhões, a gente passando a 1 bi 150, com o Corinthians numa situação complicada. Esse ano a gente tinha um projeto muito bom, no qual o Corinthians hoje é o primeiro clube, é o único clube da Série A que não é real, e a gente tinha um planejamento quando contratamos o Dorival, junto com os atletas e o nosso que faz um excelente trabalho. Ia fazer esse ano, mas porque o ano passado foi um ano difícil, é um ano só, querem jogar toda uma situação em um ano, só que em um ano, olha o que nós já fizemos em um ano. Em um ano, o Corinthians, eu sou o primeiro presidente que tem coragem de colocar nossas receitas na mão da justiça, mostrando a transparência, para que a gente possa ter um fluxo de caixa que nunca teve. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, isso numa situação complicada, quer dizer, trazendo, resgatando 1 ano de ingresso congelado, 1 ano e meio com a nossa manutenção do nosso clube congelado, recorde de receitas, recorde de público, fila para comprar cadeira cativa. Você está vendo aí um domingo frio, 45 mil pessoas. É o que a gente vem fazendo e buscando receita. A nossa arena, pela primeira vez, ela tem um superávit. Tivemos superávit o ano passado. Foi o presidente com muita dificuldade passado. Esse ano a gente está indo para o 4º, 5º mês com superávit, que há mais de 10 anos não se tinha no Corinthians. Quer dizer, trazendo grandes em volta, fazendo com que não era bom por hoje, bons para o Corinthians. E a gente tem um planejamento que não pode ser acabado, que é o que está acontecendo. Então, a minha preocupação, eu como corintiano, é o Corinthians em si, porque o resto a gente resolve, o resto a gente não tem envolvimento nenhum. Tudo que eu prometi, estou cumprindo, tenho ainda 1 ano e meio de mandato ali, e desde o começo eles tentam nos prejudicar. Agora, Augusto, no último sábado, depois daquela confusão toda ali, você sai ali do Parque São Jorge falando que respeita a soberania do Conselho Deliberativo. O Conselho foi quem votou pelo seu afastamento, pelo seu impedimento. Isso não é desrespeitar os 176 conselheiros que votaram assim? Não, Bruno, porque essas votações, essas eleições aí, ela foi marcada por uma pessoa que não está no comando do Conselho, ela não poderia ser marcado. Assim como o próprio presidente interino dizendo aí que ele foi empossado pelo Conselho, nós também fomos empossados. Eu respeitei, saí tranquilamente, respeitei as nossas normas, nosso estatuto, que desde que eu assumi eu respeito muito o estatuto, e eu fui empossado pelo atual presidente do Conselho. É o que está dizendo no documento. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Por isso que Sim, sou contra o golpe. Mas é o voto de 176 conselheiros, certo? Independentemente de quem marcou. Sim, que não tem validade, Bruno, mesmo porque nosso grupo não foi votar, porque a gente viu nisso tudo uma tremenda armação, uma palhaçada. Respeito todos os conselheiros, respeito esse grupo. Eu sou uma das pessoas que mais briguei para que a gente tivesse um conselho atuante, pudesse ter voz, entendeu? Só que muitas das pessoas nossas não foram votar para participar disso. Tanto que eu não desci, eu não deixei meu filho descer,
você não vai passar por isso, porque eu conheço, você jamais vai deixar um filho vendo algumas situações. Então, cara, assim, desde o começo, isso, desde o começo, esse inferno. Augusto, E eles estão, qual o planejamento que essas pessoas têm para o clube hoje? Qual a credibilidade que eles vão ter? E você tem segurança ou confiança de que se essa eleição for para o associado, como prevê o estatuto, o associado que o elegeu vai mantê-lo no cargo ou definir pelo seu afastamento? Seria mais democrático passar para a Assembleia dos Sócios? Tenho absoluta certeza, Bruno. Tenho absoluta certeza. Sábado eu estive lá, todo mundo do clube vindo falar que está comigo. O que estão fazendo com o clube é uma ditadura. O que estão fazendo com o clube é cerceando o direito do sócio de ir e vir. Para você ter uma ideia, eles vão para a mídia dizer que não tem R$1 no caixa. No outro dia eles falam que tinham 5 milhões no caixa. No outro dia eles pagam as coisas dizendo que tinha 7 milhões no caixa. Então, para você, eu quando assumi o Corinthians, eu também não tinha R$1 no caixa, com mais de 180 milhões a curto prazo para pagar, com fundo de garantia, com direito de imagens atrasado, com transfer bans. Nós colocamos tudo em ordem. O Corinthians hoje tem 7 meses de salários em dia, sem nenhum tipo de problema. A gente está suando para poder fazer isso. Quando ele fala que não tem dinheiro no caixa, nunca teve. Ele, como presidente, ele tem a obrigação de buscar. Eu sempre fiz isso. Chega 10, eu sempre deixei claro, chega 10 contas para pagar, você tem que escolher uma, duas, as piores, as principais, que não possa causar mais problema, e pagá-las. E as outras você tem para frente, negociá-las para poder cumpri-las. Então, eu tenho absoluta certeza, porque todo sócio sábado vem falar comigo, estamos com você, a gente sabe o que você vem fazendo pelo clube, toda a reestruturação dentro do clube está sendo feita, modernização, departamento sendo autossustentável. E no mesmo dia eles colocaram um monte de seguranças armados, policiais lá dentro, quer dizer, policiais dormindo no departamento, que a gente teve a informação. Então é um absurdo isso. O que estão fazendo com o Corinthians? Porque nós nunca tínhamos isso, nós cortamos despesa e eles falam que não tem dinheiro e estão arrumando despesa. Quem vai pagar essa despesa toda? Corinthians? Por que eles falaram que não tem dinheiro? Então estou muito tranquilo. A gente tem certeza que a gente está com todas essas votações, que inclusive nas contas está nula. A gente tem total certeza que no clube a gente tem um chão de clube pelo bom trabalho e pela pessoa que eu sou há 40 anos dentro do clube. Lili, João, Marra, Jailson, desculpa, eu emendei 3 perguntas já aqui para o presidente, mas porque a gente estava aí no assunto justamente do que aconteceu no sábado, né, Lili? Vou aproveitar e já fazer também uma para o Augusto. Bom dia, Augusto. Bom dia também, doutor Cardoso, e a todos que estão nos acompanhando. Augusto, depois dos acontecimentos de sábado, eu queria te perguntar hoje, dia 2 de junho de 2025, às 11h25 da manhã, você se considera presidente do Corinthians ou um ex-presidente afastado temporariamente? Eu sempre me considerei presidente do Corinthians desde o dia que eu fui eleito democraticamente ali. E pelo sócio, pelo clube, onde eu vivencio há mais de 40 anos, que todos me conhecem, a minha índole, o meu caráter, o meu carisma. Sempre tratamos as mesmas pessoas iguais e eu estou impulsado pelo atual presidente do Conselho. Como eu disse agora mesmo, se esse presidente interino está falando que ele atendeu o impulsamento dele pelo Conselho, eu também estou nesse mesmo, tem que cumprir da mesma forma. Então, estou muito tranquilo, me considero presidente e nós vamos procurar todos os nossos direitos possíveis, pode ter certeza disso. João? Augusto, bom dia, tudo bem? Doutor Cardoso, bom dia. Augusto, queria perguntar para você, doutor Cardoso também, alguns pontos que o pessoal, as pessoas que a gente ouve da oposição, eles citaram do que eles entendem que invalidam todos os acontecimentos do último sábado. Eu me permiti anotar para não me perder. O Robertson, que é o presidente da Comissão de Ética e vice-presidente do Conselho Deliberativo, um ponto que se fala é que ele teria se afastado do cargo. E o que a gente apura é que ele não comunicou oficialmente ao presidente do Conselho Deliberativo o afastamento, e que isso seria um rito necessário para que fosse legal o afastamento dele. No dia 24 de abril, tem um e-mail trocado entre Romeu Tuma e o Robertson, em que o Tuma pergunta sobre as notícias do afastamento pela Comissão de Ética, e há uma resposta do Robertson em que ele cita que não há nenhum despacho em relação a isso e que ainda é tratado dentro da comissão. Vou voltar aqui nas perguntas. Aquela reunião do dia 30, ela teria acontecido sem a totalidade dos membros da Comissão de Ética e sem a presença do Conselho, do presidente da Comissão de Ética. Ainda que o que a gente ouve ainda que seja válido tudo, a decisão partiria do dia 30 para frente, ela não poderia retroagir
para os atos do Romeu Tuma antes do dia 30. E mais uma que eu anotei aqui, que o Dunga, que é o Robertson, o presidente da Comissão de Ética, ele atua como vice-presidente do Conselho no dia da reprovação das contas da sua gestão, o que marcaria a presença dele ainda no posto e não a saída. Queria que o doutor falasse sobre isso e também o Augusto quisesse manifestar. O doutor está mais... Meu bom dia a todos. Mais rápido. Eu gostaria de responder os argumentos pontualmente. Você vai me lembrando, por favor. Por favor, doutor. Para responder. O primeiro argumento. Você sabe que em direito a gente usa uma expressão que é teratológica. O que é teratológica? Aquilo que não tem sentido, que não tem lógica. O primeiro argumento, olha, ele deveria, o presidente do Conselho de Ética, ter comunicado a sua licença ao presidente do Conselho. Ora, o presidente do Conselho estava afastado desde o dia 10. Ele não tem que comunicar a quem. Ele vai comunicar a quem deve substituir. Era ele. Ele tira a licença e ele comunica a quem? A aquele que o substituiu. No conselho que vai subir o conselho diretivo. Há um e-mail do presidente do conselho comunicando a presidente Ângela que está afastada. Quem que ele deveria comunicar? O presidente afastado? Não, por favor. Isso é teratológico, não tem sentido. Ele comunicou quem? Quem deveria exercer no lugar dele a presidência do conselho. E há um e-mail em que ele fala isso para a presidente Ângela. Então, portanto, esse argumento não procede. E por que estava o presidente Tuma afastado? Pessoa, aliás, que eu tenho um especial apreço, conheço há muitos anos. Ele estava afastado porque o Conselho de Ética o suspendeu preventivamente. O artigo 30, parágrafo único do regimento interno, perdão, do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista, prevê que eu posso abrir um processo. Este processo, se implicar na destituição da pessoa, numa decisão final, pode ensejar o afastamento provisório. E o Conselho assim decidiu. Tem ata. Ah, mas faltava. O quórum estava dado. Eu tinha o quórum decisório lá colocado. Então, portanto, não há dúvida nenhuma. Ah, mas isso não foi comunicado. Como não foi comunicado? Isso deu em toda a imprensa. É aquilo que em direito nós chamamos de fato notório. No entanto, o presidente do Conselho, o doutor Romeu Tuma, simplesmente fingiu que aquilo não existia. Ele achava que era ilegal dentro do Conselho. Por que não foi à Justiça? Por que não atacou o Conselho e pediu revisão? Ele tem direito de defesa lá. Não fez. Então ele está automaticamente afastado. Ah, é retroativo? Não, não é retroativo. Se uma decisão tem a sua publicidade dada no momento seguinte à sua existência, é a partir dali que ela vale. Isso não é efeito retroativo, é a partir daquele momento. A partir do dia 10 de abril, o senhor Romeu Tuma não poderia mais presidir o Conselho. Quem teria que presidir? O presidente do Conselho de Ética, que tira a licença, comunica aquela que vai substituir, o que passa, então, a ser a presidente do Conselho. Que vendo as verdadeiras barbaridades do ponto de vista de ofensa ao Estatuto, que o processo de afastamento do presidente Augusto acabou sofrendo, anulou. E tem que anular mesmo. A barbaridade que eu posso até precisar para vocês, porque é curioso como, sob certos aspectos, eu sou formal. Olha, não tinha lá um número. Tinha um número. Ah, não foi comunicado. Foi comunicado, porque é fato notório. Mas para outros, quando se fala de direito de defesa de um presidente legitimamente eleito, aí se atropela tudo, não se responde questão de ordem da defesa, etc. Doutor, por favor. É triste. É triste. Se o presidente Romeu Tuma estava afastado desde o dia 9, essa comunicação por e-mail do Robertson no dia 24 não invalida essa teoria de que ele estava afastado? E uma seguinte, a atuação do Robertson como vice-presidente do Conselho na reprovação das contas, também sob a regência do Romeu Tuma, não valida a presidência do Romeu Tuma? De jeito nenhum. Veja, se um órgão colegiado decide, o presidente é apenas um par do órgão colegiado. Se ele tem visão A, B, C ou D, não importa. O que vale é a decisão do colegiado. E o colegiado afastou o senhor Romeu Tuma preventivamente nos termos do artigo 30, parágrafo único do Estatuto. A opinião do presidente é uma opinião. O que vincula é a decisão do colegiado. Claro? Imagine, por exemplo, que o Conselho decidisse uma coisa e o presidente Romeu Tuma diz, eu discordo. Problema dele. A decisão é do Conselho. E aí você até argumentou algo que eu acho interessante. Ah, mas não está sendo desrespeitada a posição dos todos os conselheiros que votaram pelo afastamento do presidente Augusto? A minha pergunta é, quem poderia ter votado? O presidente Romeu Tuma não divulgou a lista dos conselheiros que poderiam votar. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês uma entrevista exclusiva de Augusto Melo e o seu advogado, Dr. Cardoso,
para ESPN Brasil. Augusto Melo falou de vários assuntos, entre eles que ele ainda se considera presidente do Corinthians após ser destituído, né, na segunda-feira passada, para quem não sabe, para quem não está atualizado, Augusto Melo foi destituído do cargo de presidente através de um impeachment, né? Então, Augusto disse que considera presidente do Corinthians ainda. Augusto falou que trouxe muito dinheiro para o Corinthians aí em 1 ano e 5 meses do seu mandato, né? Augusto diz ele que deixou aí 4 contratos em andamento para trazer ainda mais dinheiro para o Corinthians. Augusto disse, segundo ele, né, que tem 73% de sua aprovação, de sua administração no Corinthians. Lembrando que sábado houve aí uma invasão no Parque São Jorge. Augusto Melo, né, acabou aí entrando na sala do novo presidente, que é Osmar Stabile, mas sócio, foi preciso a polícia ter sido chamada, a tropa de choque foi até o Parque São Jorge. Isso aí é muito ruim para o escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso mancha a imagem do Corinthians, né? E Augusto, pelo que ele falou na entrevista, ele se mostra de uma lesura total, de um cara íntegro, de um cara, sabe, que fez um trabalho espetacular, né? Mas aí é a palavra do Augusto. Augusto acabou aí, ele tá se defendendo, né? Porque na sexta-feira agora fez 15 dias que Augusto Melo acabou sendo aí indiciado pela Polícia Civil de São Paulo após conclusão do inquérito. Lembra do caso Vaidbet? Exatamente, é isso. Caso Vaidbet. Então a Polícia Civil concluiu o inquérito e Augusto Melo, na época presidente, hoje está destituído do cargo, mas os seus ex-diretores, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Cassundé, foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Se o Ministério Público acabar oferecendo denúncia, Augusto Melo, mais os seus ex-diretores passarão a ser réu dentro do processo. Augusto pode ter aí muitos problemas até na sua vida pessoal, respondendo tais crimes, caso seja condenado, né? Então, Augusto Melo, após assumir o Corinthians, passou por uma turbulência enorme. Ele sempre se defende das acusações, né? Romeu Tuma Júnior, que é o presidente dos sócios, né? Então, acabou aí fazendo um movimento para tirar Augusto Melo, se tornar aí praticamente inimigos ferrenhos. Então, Augusto agora está na mão da polícia a investigação, né, dos tais crimes mencionados, né? A polícia concluiu o inquérito e aí o Ministério Público vai analisar se oferece denúncia ou não. Mas só sei que Augusto Melo, no meu modo de analisar, ele, desde que assumiu o Corinthians, tem muitos erros. Erros esses que acabou prejudicando o Corinthians, porque Augusto assumiu. Sei que Augusto fez uma campanha de renovação e transparência, mas no meu modo de analisar, para mim não houve tanta transparência. O que houve mais é um amadorismo. Augusto acabou errando aí quando ele disse que Lucas Veríssimo estava contratado. Assim que ele assumiu, ele falou que Lucas Veríssimo estava contratado. E Lucas Veríssimo depois foi embora, né? Foi embora. Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians sem contrato. Isso é amadorismo ou não? Pergunta que eu te faço. Depois voltou ao Flamengo. Aí todo aquele imbróglio todo. Depois o Mateuzinho foi contratado pelo Corinthians. Aí você vê, Augusto Melo, em apenas 1 ano e 5 meses, ele onerou a dívida do Corinthians em 829 milhões de reais. Uma dívida impagável. Hoje o Corinthians tem aí em dívida
2,5 bilhões. Só que Augusto Melo assumiu parte da dívida e outro montante ele não assumiu. Ele disse o seguinte, abre aspas, 300 milhões dessa dívida não é minha, é da administração passada, ou seja, é do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Em torno de 500 milhões, 529 milhões, Augusto assume. Mas é muito dinheiro, cara. Você gastar em um ano e pouco, você gastar 529 milhões. Corinthians hoje tem um elenco fraco, tecnicamente, e uma folha salarial milionária de 25 milhões mensais. Nós temos jogador no Corinthians que foi contratado dentro da gestão do presidente Augusto Melo, que não tem condições de jogar no Corinthians. Mateuzinho é um desses, não tem capacidade técnica para jogar no Corinthians. Kaká é outro. São vários jogadores que o Corinthians tem que não tem. Hugo, lateral esquerdo. Diego Palácio. Vários jogadores que, para mim, não tem condições. André Ramalho, jogar caminho do Corinthians. Félix Torres. Muitos jogadores lá que não tem capacidade. E nós tem jogadores aí. O André Ramalho ganha mais de 800 mil por mês. Romero ganha mais de quase 1 milhão por mês. Então tem muito erro do presidente. Muita coisa que fez que tem erro. Agora sobre associação criminosa, fundo qualificado, aí deixar para o Ministério Público agora ver se vai oferecer denúncia ou não. Augusto Melo já foi indiciado pela Polícia Civil, né, ao final da conclusão do inquérito. Por quê? Porque a Polícia Civil pegou divergências nos depoimentos, tanto do Augusto, do Sérgio Moura, do Alex Cassundé, Marcelo Mariano, e por isso que a Polícia Civil indiciou com base nos depoimentos, nas contradições do depoimento. Depois, Augusto Melo comprou mais de 80 jogadores para a base. Inclusive, um desses é filho de diretor do Corinthians, que era diretor do Corinthians. Então não tá meio estranha essa situação? É uma situação que soa, né, ruim pra caramba dentro do clube, né? Depois Augusto Melo falou o seguinte, que na sua gestão não ia existir de contratar um jogador, depois mandar embora e continuar pagando o salário. Olha o que está acontecendo com Pedro Raul, que foi contratado na gestão de Augusto Melo. Foi emprestado para o Ceará e Corinthians hoje paga em torno de 380 milhões. 380 mil por mês para ele. E o Ceará paga o resto, que ganha em torno de 700 mil reais. Aí, outro erro do Augusto Melo. Eu estou pontuando o erro de Augusto Melo para vocês verem que Augusto Melo também não é santo. Augusto Melo tem sua culpa. E ele é dificilmente fazer meia-culpa na sua administração. Fagner renovou o contrato com o Corinthians e na sequência foi pro Cruzeiro e o Corinthians hoje paga em torno de 500 mil reais pro Fagner jogar no Cruzeiro. Então tem muita coisa errada. Tem ou não tem? E Augusto Melo, ele parece que ele tem uma administração que é uma lesura total, uma administração de idoneidade total, né? Mas tem muita coisa errada no Corinthians que está na mão da polícia. A polícia tem que investigar, tem que analisar, porque o caso Vaidbet é uma vergonha, é muita coisa. É o caso Vaidbet, né? Começou por aí, vem indiciamento da Polícia Civil, impeachment de Augusto Melo, invasão no Parque São João no sábado. São tantas coisas que eu te falar. Não sei aonde o Corinthians vai parar com tanta gente incompetente trabalhando no Corinthians. Mas não pensando no Corinthians, pensando no seu umbigo. Cada um pensando pessoal. É triste, mas é a realidade. E aí, pessoal? O que vocês estão achando dessa situação toda do Corinthians? Vocês acreditaram na entrevista do Augusto Melo? Qual que é a opinião de vocês? Vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar do sorteio da Copa do Brasil. Acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil. E pela primeira vez na história da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 8ª. É um jogo dificílimo, um duelo, um derby complicado. O Palmeiras tem um excelente time, tem um treinador, um dos melhores aí do mundo, hoje disparado o melhor do Brasil. Então o Corinthians precisa melhorar muito, senão não vai ser aquele jogo do Campeonato Paulista não. O Palmeiras hoje é outro, tá?
Corinthians precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição para tentar tirar o Palmeiras. Não vai ser fácil, mas é clássico. Corinthians tem que colocar raça, vontade, coisa que não tem colocado. O time do Corinthians hoje é um time cansado em campo, um time sem vontade, um time desorganizado. Mostrou ontem, tudo que eu tô falando ontem. Dorival Júnior, ele infelizmente não tem conseguido fazer o Corinthians jogar. O Corinthians com o Dorival tá sendo pior do que com o Ramon Dias. O Corinthians não tem uma jogada tática, não tem uma jogada ensaiada. E se enfrentar o Palmeiras do jeito que tá jogando hoje, vai levar um passeio de bola. Corinthians não tá jogando nada. Corinthians tá andando em campo. Memphis Depay, a torcida ontem vaiou, né? Cantou, tem que ser homem para jogar no Coringão, porque a torcida tá pegando o pé do Memphis, que o Memphis ganha quase 5 milhões por mês e não tá jogando nada. O Memphis precisa jogar, precisa ajudar o Corinthians. Tá jogando nada, infelizmente, mas é a realidade. Então o Fabinho Soldado é responsável por elenco que tem hoje, que foi Fabinho Soldado que montou. E ele acabou errando muito, porque esse elenco do Corinthians é fraco. Esse elenco do Corinthians é fraco e tem uma folha salarial milionária. Mas o Fabinho é um cara que parece que é de boa fé, tá tentando ajudar. O Santos tá querendo levar, mas o Fabinho preferiu ficar no Corinthians, mesmo Augusto Melo saindo e o Fabinho perdendo força, ele preferiu continuar no Corinthians. Dorival, pra mim, tem errado muito, porque ele tem insistido no esquema do Corinthians em 4-4-1, não, 4-1-4-1, né? E Antônio Oliveira insistiu nesse formato, não deu certo. Ramon Dias insistiu nesse formato, não deu certo. A gente viu ontem, o Corinthians, ontem perdido em campo, após a saída do Raniel, ficou pior ainda. Thales Magno não colocou o pé na bola, pelo amor de Deus. Hector Hernandes, pelo amor de Deus, a gente não consegue ver esse cara jogar. Romero entrou, não melhorou nada. O Corinthians é um ataque que não tem força. E Yuri Alberto e André Carrillo, que está machucado, ambos ontem não pôde jogar, fizeram muita falta. Sem falar de Gustavo Henrique também, que está no DM. Então o Corinthians, até nesse jogo do Palmeiras, precisa estar completinho e jogar muito. E Dorival escalar o time certo, senão vai levar um passeio do Palmeiras. Estou avisando antes, porque depois muita gente vai ser oportunista ao fazer comentário. E o Palmeiras é um time muito qualificado. Precisa jogar muito certinho, justinho, senão o Corinthians está também eliminado da Copa do Brasil, assim como foi eliminado da Sul-Americana e foi eliminado também na pré-Libertadores. A torcida ontem, a torcida protestou, a torcida vaiou ao final do jogo e a torcida do Corinthians tem toda a razão, porque o time não está jogando nada e precisa jogar. Dorival, se continuar assim, ele vai acabar caindo, porque no Corinthians a pressão é grande, a bagunça do Corinthians, que está fora de campo, está indo para dentro de campo, então o Corinthians está mal, muito mal. Dentro e fora de campo, fora e dentro de campo está mal. Tanto na parte futebolística, quanto na gestão do clube. Está muito mal. Osmar Stabile também chegou e está perdido. Augusto Melo estava perdido. Corinthians não sei aonde vai parar, fatura muito, mas está sempre endividado. Ou seja, isso é má administração. Infelizmente, mas é a realidade. E aí, fiel? O que vocês acharam aí da entrevista do presidente Augusto Melo? Vocês sentiram confiança, firmeza, lesura no que Augusto Melo está falando? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar a sua opinião. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.